E aí, galera do Preparadão, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, sou professora do CARD, estou aqui também dando aula de física aqui para vocês, espero estar ajudando vocês nessa jornada de preparação para o Enem, para outros vestibulares. Hoje nós estamos agora numa etapa de fechamento, de encerramento da eletrodinâmica aqui na nossa playlist de física. Hoje nós vamos ver o assunto de potência e energia. Particularmente, eu acho esse assunto muito interessante e eu falo isso de todos os assuntos, mas dessa vez é mais legal ainda. Aqui a gente vai ver coisas que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, questões muito mais fáceis da gente conseguir visualizar o que está acontecendo, porque faz parte do nosso cotidiano. Sempre também tem uma questão contextualizada sobre esse assunto no Enem e nos outros vestibulares, certo? Então, gente, caso você não tenha assistido as 2 últimas aulas de eletrodinâmica, volta lá, assiste. Falei de resistores, associação de resistores, falei também do que é tensão, do que é corrente, primeira lei de Ohm, enfim, assuntos bem básicos, mas muito importantes dessa parte da eletrodinâmica, tá? Então agora vamos para o quadro, porque a gente tem coisa muito importante para ver hoje, como sempre, né? E vamos começar falando de potência. O nosso assunto, potência e energia, eles vão estar sempre andando lado a lado, mas a gente vai entender primeiro separadamente o que é cada um, certo? Gente, potência. Você já deve ter ouvido falar disso várias e várias vezes. Quando você quer se referir a um carro que é muito potente, a um aparelho de som que é muito potente, a um computador que é muito potente, enfim. Então, a gente sempre está falando que determinada coisa tem muita potência, baixa potência. Então, quando a gente tem também na nossa casa chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, e aí máquina de lavar, geladeira, um monte de coisa ligada ao mesmo tempo, e aí você fala assim, nossa, exigindo muita potência, né? Acontece isso direto. Então, o que é potência exatamente? Gente, a potência eu já vou definir com uma equação, mas eu vou explicar exatamente o que está querendo dizer cada parte dessa função, que é bem pequenininha. É potência, que a gente representa pela letra P, é igual a energia dividido pelo tempo, tá? Gente, olha só, o que está querendo dizer aqui? Basicamente, eu já falei também nas aulas anteriores do que é energia, mas se você não lembra, se você não assistiu, enfim, vou resumir para você novamente. Energia é sempre uma propriedade, é sempre um componente, vamos dizer assim, que um corpo possui. Então pode ser energia térmica, pode ser energia elétrica, pode ser energia química, pode ser energia cinética. Temos as energias potenciais também, potencial gravitacional, potencial elástica, potencial elétrica. Energia é o que não falta no mundo, né? No universo, na verdade. O tempo todo nós estamos lidando com transformações de energia. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, o que está acontecendo? A gente tem energia elétrica, porque aqui tem iluminação, tem uma câmera, tem computadores. Vocês também estão me assistindo pelo celular, pelo computador. Isso, energia elétrica. Energia química também das baterias, bateria do computador, bateria do seu celular. Tem energia sonora, eu estou falando, então energia sonora também. O fato da gente conseguir andar, locomover, correr, energia cinética. O nosso corpo, né, dentro do nosso corpo, a gente tem diversas transformações energéticas acontecendo, inclusive calorias. Então, ó, quando a gente come, a gente está também fazendo uma transformação de energia no ato de comer, certo? Então, gente, pode pensar
em todo tipo de energia. Mas o que a gente faz? A gente transfere, recebe, né? Transforma energia. E onde que entra a potência? A potência é o quanto de energia o corpo está transferindo ou consumindo por um determinado tempo. Então, olha só, atenção aqui comigo. O que nós temos? Energia. A unidade de energia no Sistema Internacional de Medidas é o joules. E o joules a gente representa pela letra J. E o tempo é medido em segundos. Então, no Sistema Internacional de Medidas. Quando a gente fala de potência no Sistema Internacional de Medidas, nós temos joule por segundo. Mas joules por segundo é a mesma coisa que watts ou watts. Tanto faz. Na verdade, tem pessoas que falam watts, tem pessoas que falam watts. Então, qualquer um dos dois vai dar para entender o que você está falando. Então, na verdade, isso aqui é igual a watts. Como é que se escreve watts? W-A-T-T-S. O que está querendo dizer? Um corpo, um objeto, um aparelho que é muito potente significa que consome muita energia em um tempo pequeno. Então, a gente vai falar assim, o que é um corpo, um objeto, um aparelho, um carro potente? Mais potente, vou falar assim, significa que consome ou transfere, mas aqui no caso, como a gente está falando, eu vou falar muito com vocês de aparelhos, né, de usinas, de coisas assim. Então, geralmente, eu vou falar para vocês de consome, mas sempre pensa, poxa, pode consumir, pode transferir, sabe, pode transformar, não tem problema. Quando é mais potente, significa que consome mais energia. Mais energia em pouco tempo, ou seja, muito rápido. Consome mais energia em pouco tempo. Mais potente, mais energia em pouco tempo. Vamos pensar, por exemplo, num carro? Eu não entendo muito de carro não, tá? Então, se eu estiver falando alguma besteira em relação ao carro, pode me corrigir aqui no comentário, tá? Mas vamos pensar no seguinte. Se eu estiver falando de uma Ferrari, Ferrari é um carro muito potente. E aí eu vou comparar a Ferrari com o meu carro. O meu carro é um Sandero 2012. Então, assim, eu acho ele incrível, o melhor carro que já existiu. Coloca aí qual é o melhor carro que você acha. Não é Ferrari, é o Sandero. A Renault não tá nem fazendo propaganda pra gente aqui, né? Mas, vamos lá. Se eu falo que a Ferrari é mais potente que o meu Sandero, o que é uma mentira, o meu Sandero é mais potente, o que eu tô querendo dizer para vocês é que a Ferrari consome mais energia em pouco tempo. Que energia? A gente vai falar de combustível. Gasolina, etanol, diesel, não sei o que vai numa Ferrari, tá, gente? Então, assim, consome muita energia, consome muito combustível em pouco tempo, porém, essa alta potência, esse alto consumo energético em pouco tempo, faz com que a Ferrari desenvolva uma velocidade muito alta, maior do que a do meu Sandero, o que também é uma mentira, tá? Então, o que significa? Consumir muita energia em pouco tempo, carro correu super rápido, Ferrari, por isso que vai, sei lá, 200 km por hora, não sei quanto é que vai. E aí, esse consumo, ele gera um gasto, não é? Se a Ferrari, eu acredito que para abastecer a Ferrari, se a pessoa trabalha de Ferrari todo dia, né? Eu não conheço uma pessoa assim, mas ela gasta, com certeza,
muito de combustível. Mas se ela tem uma Ferrari, ela tem dinheiro para comprar combustível, né? Então, assim, tá consumindo muita energia em pouco tempo, muita gasolina em pouco tempo, por isso que a gente chama que o carro é beberrão, né? Quando ele é muito potente, ele é muito beberrão. E aí, nesse caso, é melhor você ter um Sandero, né? Porque o Sandero, apesar de ter menor potência que uma Ferrari, ele vai consumir menos energia, né? Ele vai consumir menos energia no mesmo tempo que a Ferrari, menos. Então, significa que eu vou economizar com o combustível, certo? Não vou precisar ficar enchendo o tanque direto e o dinheiro vai embora. Então, quando eu falo que é menos potente, significa que consome menos energia. E aí, só para contrapor, aqui eu falei que consome mais energia em pouco tempo. E aí, para fazer o comparativo, consome menos energia no mesmo tempo do que esse cara, tá? Então, vou colocar assim, ó. Que o acima, tá? Então, significa que assim, ó, consome menos energia no mesmo tempo que o acima, que o aqui, ó, tá? Então, significa assim, tô comparando os dois, então se eu tô comparando, eu tô falando que esse mais potente em pouco tempo, então se eu comparar ao mesmo tempo, esse vai consumir menos energia, entendeu? Ok, se eu quero calcular isso, então, basta eu fazer essa conta, que é a conta de definição de potência. Agora, olha só, existem, como a gente está falando de eletrodinâmica, e aí tem as duas aulas anteriores, a gente pode inserir a potência nessa parte específica de resistores, de corrente, certo? Existem outras formas da gente calcular a potência. A potência, ela pode ser calculada também quando a gente fala de eletrodinâmica, como o π. Já ouviu falar no π? Potência é igual a corrente vezes a tensão. Para quem não assistiu às aulas anteriores ou também está esquecido, o I, que é a corrente, a gente, no Sistema Internacional de Medida, é o ampere. A tensão é o volts. Tudo bem? E quais são as outras fórmulas que nós temos para calcular a potência quando a gente fala de um circuito elétrico, tá? Quando a gente está falando de eletrodinâmica. A gente pode fazer uma associação também com os resistores, porque a nossa penúltima aula de eletrodinâmica, que foi a aula anterior, a gente falou muito de resistores. E quando a gente está falando do circuito elétrico, que tem uma associação de resistores, ou que tem pelo menos um resistor, a gente também pode inserir a potência nesse cálculo. Então, como que a gente vai fazer? A outra equação que nós temos, a gente vai chamar ela de π, só que o I ao quadrado. Ah, então a potência pode ser igual à corrente elétrica do circuito ao quadrado vezes a resistência do circuito. Se tem um resistor ou se você tem uma associação, vai ter que ser em série, um paralelo, e você vai ter resistência equivalente. Tá com dúvida? Não tá entendendo? Volta para a aula anterior, onde a gente falou de associação de resistores, ou também você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar a sua dúvida, tá bom? Então, olha só. Ah, mas eu posso ainda fazer uma outra forma aqui de calcular a potência quando a gente está trabalhando com circuitos. Com essas duas equações aqui, já é belezinha, você já consegue chegar em bastante coisa, mas se você quiser encurtar o caminho, uma outra equação que você tem é o por, ó. Ah, antes eu estava fazendo uma associação com a corrente e agora eu estou fazendo uma associação
com a tensão. Então, a potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E o que está faltando aqui, então, é que para a gente calcular a resistência, quando a gente tem o valor, ela é medida em ohm. E o ohm é representado por esse símbolo. Tudo bem? Então, eu sei a definição da potência, eu já sei, então, que a potência é o quanto eu consumo de energia dividido pelo tempo. E se a gente estiver falando de circuitos elétricos e a gente precisa calcular a potência que aquele circuito consome ou a potência que ele gera, a gente vai poder calcular também com essas três equações. Essas três equações, você já consegue calcular bastante coisa. E eu digo mais, se você sabe essa daqui e da aula passada, vou colocar aqui, ó, pequenininho, a gente viu o Ri, certo? Se a gente sabe o π e sabe o Ri, você nem precisa decorar, se for o caso, essas duas equações de baixo. Porque com essas duas aqui, você consegue manipular para chegar no que a questão está pedindo. A questão está pedindo potência? A questão está dando potência e está te dando, e está pedindo a corrente? Ou está te dando a potência e está pedindo a tensão? Não importa. Essas duas você precisa realmente saber, tem que estar na cabeça. Essas duas aqui de baixo, é legal que você saiba, claro, porque você vai economizar o seu tempo na hora de resolver uma questão, se for preciso, né? Você não vai ficar dando voltas numa questão, mas vai lá, poxa, fiquei nervoso na hora da prova, fiquei nervosa, não estou conseguindo lembrar daquela que tem a potência e a corrente, etc. O que eu posso fazer então? Junto as duas, o Ri que tem a resistência e o π que não tem a resistência e pronto, vai dar tudo certo, tá? Essas aqui tem que estar na mente. Ok, sabendo disso, a gente tem que pensar num ponto crucial. Independente do quanto que está sendo consumido de potência, ou que está sendo gerado ou transformado de energia, a gente nunca, tá? Num sistema, no mundo real, no mundo em que nós vivemos aqui, a gente nunca vai ter um aparelho, ou um corpo, ou, enfim, um carro que consome 100% da energia, ou que transforme 100% da energia, ou que transfira 100% da energia. Por quê? Porque no sistema real, o que nós vivemos, a potência, ela sempre vai ser perdida, uma parte dela. Porque não é possível a gente aproveitar 100% da energia. A gente sempre vai ter perdas. Então, você tem lá, quando você compra um aparelho, por exemplo, você compra um chuveiro elétrico. Aí vem lá dizendo que ele tem 3.000 watts, por exemplo, de potência. Significa que ele vai gerar 3.000 watts de potência? Não, ele nunca consegue realmente atingir esse valor. Esse valor a gente tem como referência do que aquele aparelho iria gerar ou consumir se fosse ideal, tá? Isso, então, vai dar pra gente uma grandeza não, um valor que a gente vai chamar de rendimento. Então, olha só, eu vou apagar isso daqui, mas já tá na mente, né? Você já entendeu, você já anotou as equações, você já colocou que essas duas aqui são cruciais, você já entendeu o conceito que você também pode usar para calcular, e agora eu vou falar de rendimento, tá bom? Então, vou apagar aqui. E aí, galera, olha só, como eu falei para vocês, a gente então nunca vai conseguir aproveitar 100% da energia.
ou seja, também não vamos conseguir aproveitar 100% da potência. Então, se a gente quer calcular o rendimento de um aparelho, de um corpo, de uma usina de energia, a gente vai falar que o rendimento, esse é o símbolo de rendimento, é o N. Então, a gente vai dizer assim, ó, aquele aparelho, ele tem um alto rendimento ou um baixo rendimento, ou eficiência também. Para a gente calcular, a gente vai dizer que o rendimento é a potência útil dividido pela potência total. E o valor dessa divisão, a gente multiplica por 100%, que aí a gente vai ter o rendimento em porcentagem. Tá, professora, ainda não entendi muito bem o que é o rendimento. Então, vamos entender agora de uma vez por todas? Olha só, quando a gente está calculando o rendimento, a gente está dizendo assim, quanto realmente que aquele carro utiliza da potência, ou consome, ou transfere. Quanto? É 30%? É 40%? Quanto que é? Vou dar aqui um número para vocês, e aí vocês podem pesquisar depois para conferir, para ver se é isso mesmo, tá? Porque muita coisa mudou hoje em dia, mas mais ou menos 10 anos atrás, faz bastante tempo, quando eu estava estudando mais essa questão do rendimento, eu vi que os carros da época, acho que era um carro popular mesmo, tinham rendimento, na verdade, próximo de 20%. Próximo de 20%. Então, a gente vai considerar, pode ser que hoje em dia tenha mudado, pode ser que eu tenha me enganado, então, assim, pesquise, mas a gente vai considerar, aqui agora para essa aula, considerar que um carro tem um rendimento de 20%. O que isso significa? Isso significa que a energia que é fornecida para o carro, qual é a energia que a gente fornece para um carro? É um combustível, não é? O carro não precisa de combustível para andar, para acelerar? Então, é a energia química do combustível transformada ali em energia térmica, que explode ali no motor e que gera energia cinética. Uma energia transformando na outra. Quando a gente tem a energia química transformando em energia térmica, nesse processo acontece uma perda de energia. Quando a energia térmica transforma-se em energia cinética para o carro acelerar, a gente tem mais uma transformação e acontece mais uma perda. Essas perdas, no final, vai dar que o carro tem um rendimento de 20%. Significa que da gasolina que eu coloquei no carro, efetivamente que foi utilizado para o carro acelerar foi 20% daquele combustível que eu coloquei, certo? Então, assim, claro que a gente deve ter vários tipos de rendimento, mas como eu falei para vocês, eu não entendo muito de carro, não é mesmo? Mas, basicamente, é isso. Os carros, os aparelhos, os notebooks, celulares, televisão, aparelho de som, usina hidrelétrica, usina nuclear, tudo que trabalha com transformação de energia, a gente nunca vai ter 100% de rendimento. 100% de rendimento é impossível. Então, quando a gente fala da vida real, a gente sempre vai ter que ver quanto que realmente daquela potência foi útil, dividido pela total, o que é fornecido, multiplica por 100, vamos saber qual é o rendimento do aparelho, do carro e por aí vai. Conseguiu entender o meu exemplo? Tem um exemplo melhor para dar aí? Tem alguma coisa para falar dos rendimentos do carro? Deixa no comentário, é muito importante para a gente ver se está dando para vocês entenderem, qual é a contribuição de vocês, ou se você tem alguma dúvida, a gente pode responder também, claro, né, gente? Então, beleza, rendimento. Sabendo disso,
O que mais a gente precisa estar craque na hora da prova? Galera, é muito comum que nas provas de vestibular, nas provas de Enem, a gente tenha muitas questões trabalhando com energia elétrica, por exemplo. Então, olha só, eu vou colocar um exemplo para vocês aqui no quadro, onde eu vou comparar bem, só para vocês entenderem, o que é uma energia consumida em comparação, comparando, na verdade, um chuveiro elétrico com uma lâmpada, certo? Para vocês verem como que isso vai fazer sentido, essa questão da potência vai fazer sentido para vocês na hora da prova. Vou apagar aqui a parte do rendimento, para ter mais espaço. E vamos lá. Ó, seguinte, nós, numa casa, nós vamos considerar que temos um chuveiro elétrico e a gente vai dizer que esse chuveiro elétrico tem uma potência de 5.000 watts, tá? Então, ele tem uma potência de 5.000 watts, certo? E a gente vai comparar com uma lâmpada de LED. Então, vamos lá, uma lâmpada de LED. Quanto que é, mais ou menos? 10, 12, 15, é mais ou menos nessa faixa, né? Então, eu vou colocar 10 watts. O que que eu quero aqui? Como eu falei para vocês, é muito comum a gente deparar com nessas provas a questão de consumo de energia e quanto que você vai pagar na conta de luz, certo? Olha só, aparelhos que têm uma potência alta consomem mais energia. E aí é por isso que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, enfim, seu tio, sua tia, dependendo com quem você mora, fica reclamando quando você toma banho quente todo dia e demorado. Porque tem uma potência muito alta e aí consome muita energia e aí no final a conta de luz vem cara. Porém, a lâmpada que você deixa ligado porque você tem medo de dormir no escuro, ela tem 10 watts de potência. Então, ela não gasta tanta energia assim. Então, ela não vai encarecer a sua conta de luz. Inclusive, lâmpada de LED é mais econômica que aquela incandescente, aquela amarela. Eu acho que nem vende mais aquela amarela, também não sei. Nunca mais vi, só vejo a de LED. E aí, ok, eu entendi isso, mas como que eu calculo o consumo de energia de cada um desses? Pode cair na prova? Como que a gente vai calcular? A gente calcula assim, vamos imaginar, então, que eu quero o consumo do chuveiro elétrico ligado por 10 minutos durante um dia. Então, você vai lá tomar um banho, você toma um banho rapidão. 10 minutos é rápido? Não sei. Para um banho? Eu acho rápido. Talvez eu esteja gastando muita água, né? Mas olha só, chuveiro elétrico, vou colocar aqui, ó, 10 minutos por dia. Então, o chuveiro elétrico fica ligado 10 minutos por dia. E a lâmpada, vamos dizer assim, 5 horas, tá? Vamos colocar 5 horas. Fica 5 horas por dia ligada. Porque a gente sabe que a lâmpada a gente deixa muito tempo ligada, né? E 5 horas eu acho que eu ainda tô sendo generosa. Aí eu quero falar assim, quero saber, na verdade, quanto de energia cada um desse gastou num dia. Aí a gente vai ter, obviamente, que fazer o nosso cálculo. E como que a gente calcula? Poxa, eu tenho potência, eu tenho tempo. Cuidado com esse tempo aqui, tá? Mas vamos lá. Olha, a gente tem que a potência é a energia dividida pelo tempo. Quando a gente está falando de consumo de energia doméstica,
Na conta de luz, você pode pegar uma conta de luz aí agora, ou pode acessar, que hoje em dia é tudo digital, ver lá o consumo de energia na conta de luz. Na conta de luz, a energia, ela vem com a unidade de medida que é quilowatt-hora. Pode olhar lá, consumo de energia mensal, um número, quilowatt-hora, quilowatt-hora. Isso é energia. Não é no Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional de Medidas é o Joule, certo? Mas na conta de luz vai ser muito comum vocês encontrarem isso aqui, onde o kilowatt é a potência e esse quilograma, quilômetro, quilo vem de 1000, tá? Então esse quilo, vou puxar uma setinha para cá, esse quilo é a mesma coisa que 1000, tá? Ó. 1 quilômetro, 1000 metros, certo? 1 quilograma, 1000 gramas, certo? E hora, obviamente, hora é o ΔT. É o tempo. Ok. Então, olha só. Aqui, quando eu quero calcular o do chuveiro, a potência do chuveiro é 5.000. A energia que o chuveiro consumiu no dia, eu não sei. Mas eu sei que o chuveiro ficou ligado 10 minutos do dia. E eu sei que minutos eu vou ter que passar para hora, porque a energia ela é medida em quilowatt-hora. Então, nos 10 minutos, eu tenho que transformar para hora. Não sabe de cabeça? Faz a regra de 3, né? 1 hora tem 60 minutos. Regrinha de 3. Regrinha de 3, galera. Durante a prova do Enem, tanto na matemática, na química, na física, às vezes vai salvar a gente. Às vezes não, na maioria das vezes vai salvar. 1 hora tem 60 minutos. 10 minutos. Tem quantas horas? Eu sei? Eu sei. Mas se você não sabe, você vai fazer aqui, ó. Multiplicar cruzado. X vezes 60 vai ser 60x. 10 vezes 1, 10. Portanto, x vai ser igual a 10 dividido por 60. Ok? Então, x vai ser igual a 1/6 de hora. Perfeito? Então, agora a gente volta para cá. E aqui eu vou colocar 1/6, que é o nosso tempo, tá? Agora, olha só. Lembra que eu falei para vocês que é quilowatt-hora? O tempo já está em hora. Mas aqui tá em watt só, porque tá 5.000. 5.000 watts. Eu quero que seja kilowatt. E eu não falei para você que kilowatt, quilo é 1000? Então, aqui, ó, para ser quilowatt-hora, vai ficar 5K. 5 apenas, tá? Então, eu posso colocar, substituir aqui por 5. Porque aqui, então, se eu coloco 5, eu já estou dizendo que é quilo. Tudo bem? E aí, então, esse 1/6 que estava dividindo, passa para cá, multiplicando. Ok? A minha energia consumida durante o dia, então, vai ser 5/6 kWh. Isso aqui foi o que foi consumido do chuveiro elétrico em um dia, certo? Ah, eu posso dividir aqui e deixar número decimal? Pode, não tem problema. Se quiser deixar em fração, tá tudo bem também. Agora eu venho para cá. Olha só, agora eu tenho a minha lâmpada de LED e eu quero transformar, eu quero saber quanto de energia ela gastou, certo? Então, olha aqui, mesma coisa, potência é energia
dividido pelo tempo. A minha potência vai ser 10. A energia, eu não sei. Como a energia é quilowatt-hora, o tempo já está em horas, 5 horas por dia, então vou deixar 5. Agora, atenção, o que faltou? A minha potência tem que ser em quilowatt, certo? Kilowatt. Só que no caso, quando eu tenho 10, o que acontece? Quando eu tenho 10, para transformar 10 watts para kilowatt-hora, eu tenho que andar 3 casas com a vírgula para a esquerda, aqui no caso, ó. Então, veja só, eu vou ter 0, 10 aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte, 1, 2, 3. Por quê? Porque quando eu multiplicar por 1000, aí eu vou ter 10 de volta. Volta comigo. Matemática, isso daqui, tá? Eu não tinha 5.000 watts? Se eu pego o 5 e multiplico por 1000, eu vou ter 5.000. Isso é o kilowatt. O quilo, ele equivale a 1000. Se eu pego o 5, multiplico por 1000, eu volto a ter 5.000. Se eu pego 0,010 e multiplico por 1000, eu volto a ter 10, ok? Então, agora, aqui, eu vou ter 0,010 é igual a E, energia, dividido por 5, beleza? Então, agora, energia, quanto de energia foi consumido? Eu vou, então, o 5 que está dividindo, passa para cá, multiplicando. Ok? Deixa eu tirar esse apagador daqui. Ok, então, galera. Quanto de energia a lâmpada ligada por 5 horas consumiu? Agora é só fazer a continha, certo? Para deixar infração igual ao outro, eu vou colocar a infração aqui também, tá? Olha só, você pode fazer a conta com o número decimal, aqui você também poderia, mas como eu fiz aqui infração, eu vou deixar a infração do outro lado também, certo? Então, aqui eu vou ter 10 dividido para 1000, corta, corta, vou ter, então, 5 sobre 100. Pode simplificar. Certo? Eu só deixei a infração para ficar igual ao outro. Tudo bem? Certinho aí? Então, olha só. O chuveiro gastou 5/6 de energia. 5/6. E a lâmpada gastou 1/20. Ou seja, aqui, gente, se você comparar, bem menos energia do que o chuveiro. O que a gente faz nas contas? Que eu não vou colocar aqui agora. O que a gente faz nas contas de energia? Cada quilowatt-hora equivale a tantos reais, tantos centavos, geralmente centavos. Então, por exemplo, 1 quilowatt-hora equivale, sei lá, 20 centavos. Quanto você vai pagar no final do mês com o consumo de energia da sua casa? Aí você pega a potência, multiplica pelo tempo, você tem a energia consumida, pega a energia consumida e multiplica pelo valor do quilowatt-hora. Aí você vai ter o valor da sua conta de energia. Você vai saber quanto que você vai pagar. Tudo bem? Isso aqui foi um exemplo. Existem várias formas de calcular, várias formas como as questões são elaboradas.
Então, às vezes, eles vão pedir o consumo de uma usina hidrelétrica, de uma usina nuclear, comparar um aparelho, um objeto dentro de casa com outro objeto. Ah, eu tenho uma lâmpada de tantos watts e eu quero trocar por uma lâmpada com uma potência menor. Quanto eu vou economizar no final do mês? É essa conta que você faz e multiplica no final pelo valor do quilowatt-hora. Tudo bem? Ficou com alguma dúvida aqui? Alguma coisa você não entendeu? Deixa aqui o comentário, deixa aqui a sua dúvida, que aí a gente vai responder você para você não ficar com nenhuma dúvida, certo? Vamos agora calcular, vamos resolver uma questão do Enem? Vamos lá? Eu vou sentar aqui. Vamos lá. Questão do Enem. Beber uma aguinha, né, gente? Importante. Enem 2022. Em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatt-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de: letra A, não coloquei a separação, 1 milhão de metros quadrados, 1 milhão, tá certo, gente. Letra B, 500 mil metros quadrados. Letra C, 250 mil metros quadrados. Letra D, 100 mil metros quadrados. E letra E, 20 mil metros quadrados. Antes eu quero fazer um comentário, antes de resolver, eu quero fazer alguns comentários importantes aqui sobre essa questão. Primeiro de tudo, ele está falando de energia gerada em uma usina, tá? Que ele chamou aqui de estado da Bahia, Parque Solar Lapa, tá? Na verdade, são 2 usinas. Está falando de 2 usinas que juntas compõem uma grande usina, tá? Geradora de energia através da energia solar. Só que onde eu quero colocar aqui para vocês? Capaz de gerar 300 gigawatt-hora. Eu coloquei aqui no quadro agora para vocês um exemplo de consumo de energia que é feito na nossa casa. E na nossa casa, geralmente, essa energia vai ser medida em quilowatt-hora. Obviamente, uma usina geradora de energia gera muito mais energia, porque a energia tem que abastecer, essa energia gerada vai abastecer casas e mais casas, milhares e milhares de casas. Então, atenção, 300 gigawatt-hora. Giga. O quilo é 1000. O giga é quanto? É 9, tá? Então, é 10 elevado a 9. E aí ele fala que cada usina tem uma potência igual a 75 megawatts. O mega é 10 elevado a 6, tá? E aí, ele está pedindo para a gente calcular a área do painel solar. Se você não soubesse o quanto que vale, principalmente aí, o mega, que é esse M aqui na questão, 75 megawatts. Certo? E aí a potência total é 150 megawatts. Se você não soubesse disso na hora da prova, poderia acabar errando a questão. Você com certeza iria calcular, ia chegar no número
errado, mas ali se você tivesse um pouquinho mais ali de peraí, eu sabe que eu errei alguma coisa, você ia conseguir acertar no chute, porque ia chegar mais ou menos no resultado, mas estaria errado, a conta estaria errada, tá? Então é muito importante que vocês saibam, principalmente, o que é o quilo, o que é o mega, o que é o giga e o tera. Aí, claro, tem o centímetro, o centi, que geralmente a gente usa no centímetro, né? Tem o mili, que a gente usa no milímetro. Então, esses a gente tem que, tá na mente. As outras nomenclaturas que a gente tem para as potências de 10, geralmente as provas, elas dão o quanto que vale. Mas o milli, o centi, o quilo, o mega, o giga, o tera, vocês precisam saber. Tudo bem? Voltando para a questão. Li a questão inteira e aí ele tá dando para vocês a potência, a potência da usina 1 e a potência da usina 1 e da usina 2, que somadas dão 150 megawatts de potência. Aí ele falou de uma coisa aqui que é irradiância, tá? Irradiância. A gente não viu o que é irradiância, mas atenção na unidade de medida de irradiância. Isso aqui é o que vai ajudar a gente a resolver a questão. E ele ainda falou da eficiência, que seria o rendimento que eu apresentei para vocês aqui no quadro. Ele está falando que o rendimento é de 20%, tá? E aí ele quer saber, então, a área desse painel solar, ok? A área total dos painéis, na verdade, aqui, ó, a área total dos painéis solares, certo? Então, agora a gente vai para o quadro, que agora, sanadas essas dúvidas, a gente vai resolver a questão. Vamos então para o mais complicadinho dessa questão. Ele falou em irradiância. Essa irradiância a gente vai representar pela letra I. E ele falou que é de 1.500 watt por metro quadrado. O que é a irradiância? Poxa, e agora? Olha só, olha para a unidade de medida de irradiância. Daqui a gente consegue montar a equação para calcular essa irradiância. A irradiância, portanto, vai ser... Quem é o watt? Watt é potência. E o que é metro quadrado? É a área. Se fosse metro cúbico, seria volume, né? Se fosse só metro, seria comprimento. Metro quadrado, área. Só com a unidade de medida, a gente conseguiu chegar na equação. Mas ok, o que é irradiância? Vai ser energia luminosa. Então é exatamente isso. A placa solar, ela recebe a luz solar, certo? A energia luminosa do Sol. E isso a usina solar consegue transformar a energia solar, a irradiância, em energia elétrica. Como que a gente consegue calcular a irradiância? A potência dividida pela área, porque é uma placa solar. Então, uma placa solar possui uma área. Tudo bem? Então, olha só, mesmo sem saber muito bem, você consegue chegar na equação devido à unidade de medida. Por isso que é tão importante conhecer as unidades de medida, as unidades, tá? Ok, eu já sei então que eu vou ter que usar essa equação aqui. Só que ele já me deu dois dados também muito importantes. Primeiro, ele falou na questão que a potência é a potência das duas usinas. Então, a potência vai ser de 150 megawatts. Beleza? Lembra que eu falei para vocês o que é um mega? O mega é 10 elevado a 6. Então, a potência vai ser 150, no lugar de mega,
Eu vou colocar vezes 10 elevado a 6 watts. Tudo bem? E o que mais que ele falou? Ele falou da eficiência, que no caso, o N, que eu falei para vocês, rendimento. Ele falou que é de 20%. E aí ele perguntou, qual é a área? A área está em metro quadrado nas alternativas. Então, vou colocar aqui só para vocês não esquecerem que está em metro quadrado. Não está em centímetro, não está em quilômetro, está em metro. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente consegue resolver. Só que o 20% é o 20% de rendimento, de eficiência energética. É eficiência energética. A gente está falando de uma usina. Quanto daquela energia realmente a gente consegue aproveitar? Quanto da energia solar conseguimos realmente aproveitar para gerar energia elétrica? 20%. Então, a energia aqui, no caso, a gente vai estar falando da irradiância. Então, olha só, desses 1.500, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar irradiância real, vou colocar real porque é o que a gente consegue aproveitar, vai ser 20% de 1.500. Ah, então vai ser 1.500 vezes 20% watt por metro quadrado. Então, a gente tem que calcular quanto que é 20% de 1.500. Isso vai ser a irradiância real. Vai ser o quanto a gente realmente vai conseguir aproveitar. Então, olha só, para calcular aqui, vai ser 1.500 vezes, para calcular a porcentagem, vezes 20 dividido por 100. Porcentagem é isso, né? 20% é 20 dividido por 100. Para facilitar, vou cortar aqui, certo? E aí, olha só, 1.500 vezes 2 dá 3.000, certo? Então, a gente vai ter 3.000 dividido por 10. E aí, eu corto mais aqui, ó, pá, pum. Ah, então, a irradiância real vai ser de 300 watt por metro quadrado. Ah, então agora a gente já sabe quanto da irradiância realmente vai ser útil. 300 watts por metro quadrado. De 1.500, só 300. Agora a gente consegue calcular a área, porque agora, veja só, agora eu venho para essa fórmula aqui. Irradiância é potência sobre área. A gente quer saber quem é a área. Eu vou trocar de lugar aqui, ó. A área que está embaixo sobe e a irradiância que está em cima desce. Então, eu vou ter que a área vai ser igual. Quem é a potência? A potência é isso aqui, gente, ó. 150 vezes 10 elevado a 6. 150 vezes 10 elevado a 6. A irradiância desceu. Quanto que é a irradiância? 300. Ó. O que eu vou fazer aqui? Para a conta ficar mais fácil, eu vou colocar o 300 em notação científica. Você é obrigado? Não é obrigado. Você pode calcular do jeito que tá. Mas eu gosto de deixar a continha um pouquinho mais tranquila. Então, vou ficar assim, ó, 150 vezes 10 elevado a 6. O 300, eu vou andar aqui, ó. Certo? Vou andar 2 casas com a vírgula. Então, vou ter 3 vezes 10 elevado, andei 2 casas, elevado a 2. Por quê? Agora fica mais tranquilo de resolver, né? Olha só, eu consigo dividir 150 por 3. É mais fácil do que 150 por 300.
Ah, mas é a mesma coisa, um é metade do outro. É isso aí, um é metade do outro, você já sabe disso, você já faz direto. Mas se você não tivesse a metade, ficaria um pouco mais chato de resolver. Então, coloca na notação científica caso você tenha dificuldade, tá? Então, aqui eu vou ter 150 dividido por 3 vai dar 50. E aí, como que fica aqui, ó? Vezes 10 elevado a 6. E esse cara que estava aqui embaixo, a regrinha matemática diz que a gente sobe com ele, só que estava elevado a 2, a gente troca o sinal, elevado a menos 2. Certo? Tranquilo? Então, o que que nós teremos aqui? Ó, aqui a gente vai ter 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 2. A regra matemática diz que a gente repete a base 10 e subtrai os expoentes. Então, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar 10 elevado a 4. Então, ó, 50 vezes 10 elevado 6 menos 2, 4 metros quadrados. Atenção, aqui já está a resposta, mas para deixar igual a alternativa, eu vou sumir com essa potência, né? Essa potência de base 10. Então vai ficar assim, ó. Como que a gente some com ela? Muito tranquilo. 50. Se é 10 elevado a 4 positivo, significa que eu vou andar 4 casas com a vírgula, só que para a direita. E quando eu ando para a direita, na verdade, agora eu vou acrescentar os zeros. 4 zeros. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Olha só. O que que nós temos? Opa, coloquei o ponto errado, né? Aqui, perdão. Ó. 500 mil metros quadrados. Pronto, vamos ver se tem essa alternativa? Vou sentar aqui. Temos a alternativa, galera. Letra B, 500 mil. Isso mesmo, tá certinho. 500 mil metros quadrados. Olha aí, gente. Tranquilo, né? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Olha só. Aqui nessa questão nós vimos sobre potência, a gente viu energia, que no caso aqui pra gente era irradiância, e a gente viu também sobre rendimento. Eu vou colocar uma questão agora, desafio, para vocês. Eu vou ler ela com vocês, vou explicar mais ou menos, mas eu não vou resolver porque vai ficar como desafio para vocês. E a resposta a gente vai deixar aqui nos comentários, fixado, tá bom? Olha só, essa é uma questão do Enem 2017 e não vale pesquisar a resposta à resolução na internet. Tente resolver sozinho. Diz assim, ó. As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica da mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a... Agora, eu vou dar uma pequena luz para vocês. Depois vocês contam se essa luz que eu dei para vocês, ela serviu de alguma coisa na hora de resolver a questão. A questão está falando de duas lâmpadas. Uma lâmpada que não é econômica e uma lâmpada que é econômica. Uma é incandescente, aquela amarelona, lembra daquela luz, daquela lâmpada? Uma lâmpada amarelona que esquentava pra caramba. Eu acho que hoje em dia ainda tem em alguns lugares, mas assim, caiu em desuso nas casas, pelo menos. E nós temos a lâmpada de LED, tá? A LED é super econômica.
Inclusive, ela também dura mais tempo do que a incandescente, né? Queima, nossa, demora muito para queimar. O que acontece? Ele está falando que a incandescente tem 60 watts. E aí, ele fala assim, ó, dessa lâmpada incandescente de 60 watts, tem um rendimento. Não é isso que ele está falando? Ele está dando os rendimentos aí em cima. Quanto de rendimento tem a incandescente? Quanto de rendimento tem a de LED? O que é o rendimento? É o quanto realmente de energia elétrica vai ser transformado em luminosidade, certo? O que não é transformado em luminosidade, aquilo que não é utilizado para a lâmpada realmente iluminar o ambiente, é jogado fora. Jogado fora, na verdade, é porque foi transformado em energia térmica, jogada para o ambiente. Por isso que aquelas lâmpadas incandescentes esquentavam tanto, elas deixam o ambiente mais quente, você sente calor quando tem aquela luz incandescente amarelada. A pergunta que ele fez foi: quanto que vai ser deixado de jogar para o ambiente de energia térmica quando for substituída uma lâmpada pela outra? O que você tem que calcular? Primeiro, você vai ter que calcular quanto de energia a lâmpada incandescente jogou fora. Quanto de energia jogou fora. E depois você vai calcular quanto de energia a de LED jogou fora. Pega a da incandescente, e pega a de LED, subtrai, vai dar o valor da resposta. Já dei para vocês como que faz, galera. Já dei os caminhos das pedras. Mas e agora? Como que você vai calcular a energia dissipada? Como que você vai trabalhar com rendimento? Então, agora, a partir daí, vocês podem desenvolver essa questão. Já deixei aí na tela bastante tempo para vocês tirarem print. Já dei as dicas e aí você vai agora anotar, já anotou as dicas todas e agora você vai resolver, beleza? Me conta aí se você conseguiu resolver, conta pra gente. Se ficou com dúvida e não conseguiu resolver, aí você deixa um comentário pra gente te ajudar, tire as suas dúvidas, tente mesmo, é importante que vocês tentem resolver as questões sozinhos, né? E galera, a gente vai ter mais aulas de física pela frente, tá? Não acabou ainda. Então fica ligado aqui, assiste também as aulas das outras disciplinas, tá? E é isso, espero que vocês se deem muito bem nas provas de vestibulares do Enem, tá bom? Beijo, fui!